Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho, você está aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso, o canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bem pessoal, hoje nós vamos conversar sobre lançamento, é isso mesmo meu povo. Em que pese muitas pessoas já estejam falando sobre esses carinhas aqui no YouTube, algumas delas até mesmo já com frascos e tudo mais, eu ainda não sei, confesso a vocês que ainda não tive a oportunidade de olhar lá no aplicativo, mas acredito que já esteja disponível para venda esses dois carinhas que nós iremos conversar hoje. Na verdade, né, meu povo, eu já comecei, né, cometendo aqui um pequeno deslize, um pequeno equívoco. Porque quando meus pais vieram para cá para passar o feriado, a minha sogra me avisou, né, que estava mandando duas amostras do Essencial Atrai, né? Porém, eu imaginei que fossem duas amostras do masculino, mas não foi o caso. Só após ela me explicou, e aí eu já tinha até aberto, porque curioso, né? Então eu já tinha até aberto ambas, né? E aí só após eu percebi que na verdade se tratava de uma amostra do masculino e uma outra amostra do feminino. Justamente porque por ser um lançamento, ela tinha tido pouco acesso a amostras, né? Havia conseguido apenas 4 ou 5 e já tinha, né, oportunizado a doação, né, de uma delas, né, para um dos clientes que estava interessado no perfume. Obviamente, né, as amostras elas servem justamente para que o cliente feche ou não aquela compra, né? Ou, né, no caso dela, para que ela concretize ou não aquela venda. Mas, né, como eu disse a vocês, os meus pais trouxeram essas amostras junto com os outros itens, né? Inclusive, ela até me deu de presente um body splash do Homem Coragem, que eu vou fazer um vídeo especial, né, sobre esses body splashes da Natura, ou os famosos desodorantes corporais, que eu acho que é salutar a gente trazer também um conteúdo aqui para o canal sobre esses carinhas que são muito bons, inclusive de performance bem interessante, né, para a proposta deles. Mas o que a gente vai conversar hoje, né, é justamente sobre o Essencial Atrai, né, o lançamento desse ano de 2025 e mais um, né, diga-se de passagem, que a Natura esse ano tá bombando, né, acho que já é o segundo ou terceiro lançamento de 2025, né, que a Natura faz, né, ao longo desse ano, que demonstra que vai ser um ano daqueles, né. E para quem gosta de perfume, excelente, afinal de contas, né? Os perfumes da Natura, geralmente e principalmente nos lançamentos, eles costumam se encaixar muito bem, né, no perfil aqui do canal, principalmente o perfil de custo, né, dos perfumes aqui do canal. Eu mesmo com o Essencial Senti paguei, né, menos de R$ 150 no meu. E acredito que com o Essencial Atrai não será diferente. Eu já vou pedindo alguma eventual desculpa, pessoal, se vocês notarem a voz um pouco arranhada, né? Um tanto quanto diferente, ou mesmo o nariz um pouco mais fechado, consequentemente com uma voz um pouco mais nasalada, né? Anasalada do que costuma ser. Isso acontece porque eu não sei se foi minha rinite que atacou, não sei se é gripe, não sei se é resfriado. O fato é que de ontem para hoje eu comecei a tossir, né? Que é um indício da minha rinite, mas além disso eu também fiquei com o nariz um pouco congestionado. Né, mas cá estamos, afinal de contas, né, o tempo não para, o tempo urge e a Sapucaí é grande. E nós vamos tocar o barco aqui, né, em que pese essas não sejam as condições ideais, né, para fazermos uma resenha, né, completa de um perfume. Porém, não estamos em um vídeo de resenha completa, estamos apenas em um vídeo, né, de bate-papo e primeiras impressões sobre esses dois lançamentos da Natura, que inclusive foi até bom que tenham vindo essas amostras diferentes, né, sendo uma do masculino e uma do feminino, porque em que pese a minha esposa vai usar o feminino, obviamente, também é possível que eu faça aqui, né, um pequeno experimento com ele e até mesmo trace um paralelo, né, entre esses dois lançamentos da Casa Natura. E bom, pessoal, como dito, né, estivemos recentemente no feriado, né, da Semana Santa, inclusive domingo de Páscoa, né, do domingo para segunda amanhecemos, né, com uma notícia não muito confortável, né, que foi o falecimento do nosso Santo Padre, né, Papa Francisco, um verdadeiro ícone, né, uma sumidade. Inclusive traje o preto hoje como uma espécie de referência, né, ao seu falecimento, traje o preto como uma espécie de luto, né, em que pese o vídeo hoje tenha contornos bastante interessantes, né, bastante divertidos, despojados. Não podíamos, né, deixar passar uma data tão relevante, né, principalmente se tratando de um Papa que foi um verdadeiro exemplo,
né, de humanidade, um verdadeiro exemplo de solidariedade, né, e humildade. Então, era um Papa que eu respeitava bastante e em muitos pontos idolatrava, né? Porém, realmente o conteúdo do vídeo não é esse, mas eu não podia deixar de prestar aqui uma singela homenagem ao nosso saudoso, né, já saudoso, Papa Francisco. E falando desses dois carinhas, né, pessoal, aqui de Essencial Atrai, né, gostaria de mostrar para vocês primeiro o feminino, né? Afinal de contas, o feminino, né, meu povo, é um perfume que nós, né, iremos apenas fazer alguns apontamentos. Afinal de contas, minha esposa é quem vai de fato usar essa amostrinha, e eu posso até pedir para ela, né, me informar essa questão de performance e tudo mais, mas eu já adianto a vocês, pessoal. Como eu disse, eu abri as amostras porque eu ia transferir lá para o meu flaconete com o spray, que é onde eu gosto de usar. Mas eu só gosto de colocar naquele recipiente lá do sprayzinho a partir de 2 ml. Por quê? Porque apesar dele ser um recipiente, salvo engano, de 5 ou 8 ml, desculpa pela água, pessoal, mas é porque a garganta, né, como eu disse no início do vídeo, acho que minha rinite atacou, é gripe, enfim, a garganta às vezes está arranhando também. Então, para evitar, inclusive, de estarmos tossindo, né, aqui no vídeo, vamos tomar um pouco de água eventualmente aqui, e eu já peço desculpa a vocês. Então, pessoal, o feminino, né, quem vai de fato utilizar é minha esposa, até para conhecer, né, e aí, quem sabe, comprar, né, o frasco grande. E eu acho até que ela vai comprar mesmo, porque assim, como eu disse a vocês, eu já tinha aberto as duas na intenção de transferir lá para o meu flaconete, justamente porque o flaconete é ótimo, porque você, ao invés de estar passando, né, com o palitinho aqui, ou mesmo com o dedo, né, lá no flaconete, a gente consegue passar esses carinhas pelo borrifador, que a meu ver é muito mais interessante, né? Porém, eu já notei que com 1 ml ou menos, o borrifador fica bem difícil de pegar lá naquele meu recipientezinho. Por mais que ele seja, né, como eu disse a vocês, de 5 ou 8 ml, com 1 ml fica um pouco difícil de pegar. Então, para evitar, né, da gente inclusive desperdiçar esses carinhas, já que eu tô com apenas 1 ml de cada, eu vou usar sem o flaconete mesmo, viu? Pô, vai direto aqui na pele. Inclusive, pessoal, eu abri agora há pouco o feminino. Que perfume interessante, viu? Que perfume interessante. Acho que as mulheres vão gostar. Eu vou até passar um pouco aqui na pele, né? Não é do meu feitio usar o perfume feminino, principalmente no caso desse, que ele é bastante adocicado. Mas é porque esse perfume é muito singular, pessoal. O aroma que me veio aqui é de um iogurte de morango, sabe? Não chega a ser uma calda de morango, né? Mas é como se ele estivesse envolto, esse iogurte, né? Vamos dizer assim, como se esse iogurte de morango estivesse envolto a uma calda. Inclusive aqui na minha cidade, né? Temos um laticínio, uma fazenda, que tem um restaurante, inclusive tem alguns animais e tal, para as crianças brincarem. E esse final de semana que meus pais estiveram por aqui, em razão do feriado de Páscoa, nós fomos até lá tomar café. E um dos pratos que foi pedido era guarnecido, né, por um iogurte natural, batido com uma geleia de morango. E, cara, é impressionante como esse perfume está reproduzindo o aroma daquele iogurte. Porque, em que pese ele não seja uma nota de morango, né, tão evidente assim, traz aquela contorno, aquela faceta, né, da fruta vermelha, sabe, pessoal? Aquela calda de frutas vermelhas, é mais ou menos isso que eu estou sentindo nesse cara. Mas não é uma calda líquida, é como se fosse um creme. E aí por isso eu falei em iogurte, né? Muito interessante esse aspecto, pessoal, do Essencial Senti Feminino. E que perfumão, viu? Ao que tudo indica, mais um acerto da Natura na área feminina, que inclusive, né, tá ganhando destaque cada vez maior. Mas abrindo aqui rapidamente o Fragrantica para falar para vocês, eu vejo que esse carinha não tem nota de morango, o que é impressionante, mas ele tem uma nota de framboesa, né? Tem também uma pimenta rosa e tem abacaxi, cassis, pera e maçã, além de uma mandarina e de uma bergamota e toranja, ou seja, uma saída extremamente cítrica. Mas eu acho que essa mistura de cítricos, somada a essa pera e esse cassis, elas vão trazer exatamente esse contorno, né, de frutas vermelhas quando mesclado à framboesa.
dá um certo aspecto, aí eu senti na saída, mas eu fiquei com medo de comentar isso e ser um comentário errôneo, né? Causar uma impressão em vocês. Mas sabe o aspecto que ele tá dando, na saída principalmente, da Sete Belo. A bala Sete Belo, que inclusive é uma bala de framboesa. É um bombom de framboesa, né? Parece aqueles bombonzinhos de iogurte, né? Clássicos. Mas a Sete Belo em específico, ela é de framboesa. Que perfume interessante, pessoal. Para as formiguinhas de plantão, fica a dica. É um baita perfume, mas não é porque ele é doce que ele é enjoado. Não. Né? Mas também é aquele perfume que não vai dar para usar no calor tórrido. A não ser que você realmente esteja em um ambiente com um clima bem controlado. Ele é aquele perfume típico para ser usado de 25 graus para baixo. 25 graus para cima, ele pode desandar. Mas que perfume interessante, meu povo. Gostei desse. Inclusive, vou conversar com minha esposa para que ela considere adquiri-lo. Afinal de contas, estamos entrando no outono, né? Já éramos para estar no outono, mas está um calor pessoal. Meu filho ontem, né? Mais um parêntese aqui, teve uma dificuldade grande de dormir. E nós não gostamos muito de usar o ar-condicionado com ele, porque das vezes que ele utilizou o ar-condicionado, eu já estou aproveitando, viu, meu povo? Já vamos conversar sobre masculino, viu? Já estou aproveitando até para passar um pouquinho dele aqui no outro pulso, já para a gente pegar umas impressões, né? Primeiras impressões do masculino. Mas, pessoal, o calor foi tão grande ontem, né? E como eu estava dizendo, a gente não gosta muito de usar o ar-condicionado com ele, porque ele tem uma grande sensibilidade ao ressecamento. Então, das vezes que ele dormiu com o ar-condicionado, né? Ele acabou acordando com a garganta inflamada e com o nariz bastante ressecado. Inclusive, né? Não chegou a sangrar, mas a gente notou que ficou bem próximo a isso. Uau! Que perfume, viu, pessoal? Tô sentindo uma certa faceta de vinho nesse cara. Algo parecido com Malbec. Será que esse aqui é um essencial Malbec, meu povo? Ou um Malbec essencial? Que interessante. Uma faceta gourmand, né? No masculino, viu, meu povo? No feminino não tem nada disso. Mas aqui no masculino tá tendo uma característica de uva, né? Bem presente. Coisa interessante. Eu vou abrir a pirâmide olfativa desse cara aqui, peraí. Meu pai até. Ah, meu povo. Meu Deus do céu, que pirâmide olfativa gigante. Ele tem borras de vinho nas notas de coração. Além de violeta, framboesa e creme de leite. Isso nas notas de coração, né? As notas de saída desse cara é pimenta rosa, noz moscada, maçã, lavanda, canela, pimenta preta, manjericão, bergamota, mandarina, cardamomo e sálvia. Eita! Se fora a nota de fundo, viu? Cacau, sândalo, beijoim, vetiver, âmbar, baunilha, musgo, patchouli, cedro e almíscar. Cara, que perfume rico, que perfume, que pirâmide olfativa extensa. Mas que perfume interessante, viu? O feminino, baita perfumão, para as formiguinhas de plantão principalmente. Mas o masculino, pessoal, é um perfume bastante peculiar, né? Numa primeira borrifada, né? Essas notas cítricas que ele tem saem sem chamar tanta atenção. Por exemplo, a bergamota e a mandarina, elas não chamam tanta atenção assim. Essa maçã também, confesso a vocês que não consigo identificar com muita facilidade. O que mais chamou a atenção foi essa framboesa misturada a essa borra de vinho. O cheiro de uva realmente que ele exala num primeiro momento, numa primeira borrifada, é bem flagrante, é bem peculiar. Tanto é, né, que eu não contive a reação de ter sentido de fato esse aroma de uva, em que pese não estar nos meus melhores dias, né, de olfato. Mas é muito flagrante isso. Agora ele é uma pancada de especiaria, pessoal. Uma pancada de especiaria. E eu tô notando, né, conforme ele vai baixando, que tá surgindo aqui um ar um tanto quanto resinoso desse cara. Mesclado a uma nuance meio polvorosa que eu acho que vem desse cacau misturado a essa violeta. Cara, que perfume interessante. Desculpa, pessoal. Mas confesso a vocês, né, que não sei se ele vai entrar imediatamente na coleção. Novamente, desculpa pela água, né, mas vocês viram que se não tomar,
Eu não sei se ele vai entrar imediatamente na coleção. Por quê? Porque eu tô achando ele parecido com alguns outros perfumes da linha essencial que eu já tenho, né? Apesar dessa nota de borra de uva, né? Que de fato traz um aroma de uva a esse cara e condiz muito com a cor dele, né? Essa cor roxa. O feminino eu não achei tão arroxeado. Eu achei mais avermelhado, né? Mas o masculino, de fato, é um perfume roxo, pessoal. Perfume roxo. Mas eu diria a vocês que se vocês tiverem, né, o essencial oud pimenta, né, talvez seja um pouco redundante ter esse carinha. Porque eu tô sentindo muito de essencial oud pimenta nesse cara aqui, que pese ele não tenha oud, né, na sua composição, eu acho que essa mescla de baunilha com âmbar e essa nota de framboesa, que também tem lá no essencial oud pimenta, né, o masculino pelo menos, tá fazendo com que ele evoque muito a memória, né, que eu tenho de essencial oud pimenta, e o meu ainda tá cheinho. Mas 1 ml de um carinha como esse, que já dá pra ver que é um perfume que vai ter uma performance muito boa, né, vai ser mais do que suficiente para experimentar esse cara, né? Porque 1 ml vão dar mais ou menos o equivalente a 10 borrifadas. E 10 borrifadas desse cara são pelo menos uns 2 usos dele. Então vai dar para eu usar, né, e trazer uma resenha, talvez não seja a resenha mais completa do mundo, mas como eu vou tentar traçar um paralelo entre essencial Atrai e essencial oud pimenta, eu acredito que essa resenha completa do Atrai, por mais que eu traga ela sem o frasco, vai ser bem completa e vai trazer muitos detalhes e engrandecer, né, o conhecimento de vocês. Já o feminino não, o feminino é bem autoral mesmo, pessoal. Não me lembro de ter sentido nada, né, in natura que remeta a essencial Atrai feminino. Porém, digo a vocês que ele está indo para um caminho que já me faz lembrar alguns perfumes, né, o essencial Atrai feminino, está indo para um caminho que já me faz pensar em perfumes como Delina, né, e em perfumes como Good Girl Blush, né, e Very Good Girl, né, que são perfumes que a gente sabe que tem uma certa inspiração lá no Delina, em que pese não tenha descrita a nota de lixia, eu acho que essa nota pode estar presente aqui, né, em essencial Atrai feminino, porque é um perfume onde o jasmim, né, está gritando, e aí o jasmim está descrito lá, né, como também essa rosa, mas essa nota de lixia, ela parece estar presente. Não sei se é esse contorno do abacaxi misturado à pimenta rosa e a pera que está dando esse contorno da lixia, ou se de fato é o cassis, né, com a pera que está dando essa nuance da lixia, mas com certeza ele é um perfume que muito se assemelha, né, vai na vibe, não vou dizer que muito se assemelha, mas que ele surfa a mesma onda, né, de Delina e Very Good Girl, perfumes nessa vibe, né. O próprio Idole, né, só que ele é um perfume bem mais adocicado do que o Idole, viu, pessoal? Idole, ele é um perfume um pouco mais apagado, vamos dizer assim. Esse feminino vai fixar e projetar muito, viu, meu povo? Já adianta a vocês, porque a performance dele engole a do masculino. O masculino, ele até que projeta bem, tem tudo para fixar bem, mas a projeção do feminino, né, ganha disparado. Então, meu povo, né, essas foram as primeiras impressões, né, da nova linha, né, da Casa Natura, essencial Atrai, né, masculino e feminino. E ó, por que eu confundo, pessoal? Tá vendo? Aqui, ó, dourado, né? Esse é o feminino. Olha a diferença pro masculino. Masculino é prateado, mas você vê ao longe, parece que os dois são dourados. Então eu abri as duas, achando que era, né, simplesmente 2 ml do masculino e do feminino. Ainda bem que eu não misturei. Ainda bem que eu parei para observar, né, direitinho. Porque senão eu ia misturar os dois dentro do mesmo flaconete e ia ficar um perfume que talvez até se complementasse, que eles têm muita coisa em comum na pirâmide olfativa. Eu tô vendo aqui a pirâmide olfativa do feminino com mais calma, e tem muitas notas em comum com o masculino, como por exemplo o próprio chocolate, a baunilha, o âmbar, né, o patchouli, o cedro, o musgo de carvalho também tá no feminino. Então assim, eles são dois perfumes que provavelmente eles se complementam, né? Então acho que até essa época de lançamento, próxima a Dia dos Namorados e tudo mais, tem algo a ver, né, com a proposta desses dois perfumes, que de fato são dois perfumes elegantes, dois perfumes sedutores também. O feminino até mais do que o masculino, viu? O feminino tende a agradar com muito mais facilidade do que o essencial Atrai masculino. Mais um grande acerto de Natura na linha feminina, mas também mais uma excelente novidade para a linha masculina. Não diria a vocês que o masculino apresentou tanta novidade assim, porque eu já senti algo, né, do masculino em outros perfumes que eu tenho
inclusive Natura, no caso, Essencial Oud e Pimenta. Mas o feminino, né, é realmente um ponto fora da curva. Em que pese sejam dois perfumes bastante inovadores, a Natura está de parabéns. Matérias-primas de excelente qualidade. E, novamente, Natura dá um banho em um boticário quando o assunto é qualidade de matéria-prima. Tenho certeza que aqui teremos dois ícones da perfumaria que, para narizes mais treinados, serão verdadeiras joias olfativas. Desculpa, pessoal. Então, essas foram as primeiras impressões de Essencial Atrai, masculino e feminino. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, curtam, comentem e compartilhem. Peçam a resenha completa aí nos comentários, que em breve, né, eu trarei essa resenha para vocês. Mas, né, confesso que eles são dois perfumes mais outonais, ou até mesmo invernais, porque ambos têm bastante nuances adocicadas. E, infelizmente, a época mais propícia do ano, né, em que pese já tenha chegado, afinal já estamos no outono, né, por aqui o outono ainda não deu o ar da graça como deveria. Mas eu me chamo Ivo de Carvalho, vou me despedindo de vocês com as primeiras impressões de Essencial Atrai, masculino e feminino. Tchau, tchau.